Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vai chegando aqui para a gente falar agora sobre os softwares para análise estatística. Tem alguns aí que você pode utilizar, entre eles está esse aqui, o Review Manager, tem o Stata, tem o R, que é um programa gratuito também, OpenMeta também gratuito. Eu vou mostrar para vocês o Review Manager e o OpenMeta. Nós vamos aproveitar aqui para fazer o próprio exercício da aula 8. Então eu mostrei para vocês na aula teórica que tem como a gente coletar esses dados, criar o forest plot, baseado no número de desfechos em si ou na própria medida de associação. A gente vai começar pelo mais simples, que é simplesmente coletar o número de desfechos de cada estudo. O número de desfechos, que é o numerador de qualquer equação de risco ou de odds. E aí também no denominador a gente vai coletar o número de pacientes que estavam sob risco de ter o evento, né? Então aqui eu peguei esses 4 estudos que a gente selecionou para a aula, o Recircuit e outros 3 estudos aqui. E a pergunta Picot é aquela de comparar dabigatran ininterrupta, NOAC de forma ininterrupta, incluindo dabigatran ou outros, contra varfarina ininterrupta em pacientes que vão fazer ablação por catéter de fibrilação atrial. E o desfecho que a gente vai construir aqui para aprender a mexer no software é o desfecho de sangramento maior. Então eu quero saber se o paciente que toma dabigatran ou qualquer outro NOAC de forma ininterrupta sangra mais, menos ou igual ao paciente que toma varfarina de forma ininterrupta, certo? Então vamos lá? Olha aqui, pessoal. Primeira coisa, quando você abre o Review Manager aqui, você vai abrir um novo estudo, tá bem? Então você pode até fechar essa janela inicial que abre aqui. E aí a gente vai criar uma nova revisão, que é esse ícone aqui. É um novo review. Aí se você seguir os comandos dele aqui, olha, ele te permite criar uma revisão sistemática e meta-análise diagnóstica, de intervenção, que a maioria que a gente vai fazer, pelo menos no contexto nosso do curso intensivo de metas, tem sido de intervenção. Mas você poderia avaliar um teste diagnóstico também com o mesmo software. A questão do Review Manager é que ele só deixa você fazer meta-análises comparativas. Tem que comparar um grupo intervenção com um grupo controle, um grupo A com um grupo B, tá bem? Então vamos aqui criar uma revisão e uma meta-análise, né? A revisão em si a gente não precisaria do Review Manager. O que a gente está atrás aqui é criar o gráfico da floresta, criar o forest plot de cada desfecho que está sobre o nosso interesse. Então a gente criou uma revisão, uma meta-análise focada em intervenção. E aí a gente vai criar um nome aqui para essa intervenção, né? Isso aqui não vai aparecer, esses dados que você está colocando aqui, eles não vão aparecer no gráfico em si. Vai ser mais o nome do arquivo em si, o nome, qual o título que você está dando para essa meta-análise que você está criando dentro do software aqui. Então a gente poderia colocar aqui anticoagulação, né? Você poderia colocar NOAC versus varfarina, anticoagulação for atrial fibrillation catheter ablation, ablação de catéter para FA e anticoagulação. Você poderia colocar NOAC para, que é um dos grupos, né? O grupo intervenção é o grupo NOAC, tá? Lembrando que aqui a gente, esse aqui é só para dar uma nomenclatura aqui para o arquivo, então não tem maior importância. Eu pessoalmente, eu não clico nesses, eu não mexo nessa janela aqui muito, e aí a gente vai terminar aqui agora, pronto. Aí abriu essa janela aqui. Tem muita coisa aqui, pessoal. O Review Manager é um software muito potente, dá para você fazer a própria revisão aqui. Tem muitos recursos que, sinceramente, eu desconheço e não utilizo. Eu utilizo basicamente 2 abas aqui no Review Manager. Uma delas são os estudos em si, os estudos que a gente incluiu aqui, porque a gente precisa, eu vou mostrar para vocês, eu preciso acrescentar os estudos manualmente. E aí também os próprios resultados é a outra aba que eu uso aqui. Então vamos lá. Os próprios resultados vão aparecer aqui em dados e análises. Então o primeiro passo seria a gente tem que manualmente adicionar esses artigos, né? O nome desses artigos aqui. Para isso, a gente vai aqui em referências
referências aos estudos, reference to studies, e a gente vai em estudos incluídos. E não tem nenhum estudo incluído. Não tem nenhum estudo incluído, porque a gente não incluiu ainda. Aí você clica com o botão direito do mouse e clica em Add Study. Então a gente vai adicionar um estudo aqui. O estudo que a gente vai adicionar é o nome que vai aparecer na linha lá. Lembra que eu mostrei para vocês na aula? Então você pode colocar tanto o sobrenome do primeiro autor, né? Você poderia colocar aqui, por exemplo, Dillier e o ano, Dillier 2014, ou poderia colocar o acrônimo do estudo quando você tiver aí uma nomenclatura para o estudo, nesse caso Venture AF. Então, nesse caso aqui, pessoal, vamos colocar o nome do estudo, né? Quando é um estudo randomizado, ele pode ter esse nome. Então vamos colocar aqui o Venture AF e eu gosto de colocar o ano também que foi publicado. É mais uma questão de estilo. Então eu vou colocar aqui Venture AF 2015. Maravilha. Poderia ter colocado o Capato também. Eu vou colocar Venture AF, tá? Aí aqui ele já pegou o ano que você colocou lá no título e já viu que é o ano. E é só isso, pessoal. Você não precisa fazer mais nada nessa janela. É só clicar com o botão direito lá e você vai incluir esse estudo e pronto, acabou. É só colocar o nome do autor, o nome do título da publicação e colocar o ano. A gente vai repetir esse processo para todos os estudos que a gente quiser incluir. Repare que agora o Venture AF é um estudo incluído na nossa meta-análise, nesse arquivo aqui. Repare que aquele título que a gente colocou anteriormente está aqui. Aquele título está aqui e é só isso que a gente precisa dele mesmo. Aquele nome lá é só para o título, ele não vai aparecer nos gráficos da floresta em si, no Forest Plots. Vamos incluir outro artigo aqui, a gente tem que incluir 4 nesse exercício. Então vamos incluir agora o Lucky Ready. O Lucky Ready ele não tem um acrônimo em si, né? Então a gente vai colocar só o sobrenome do autor e o ano de publicação. Se eu não me engano, o ano de publicação está aqui, pessoal, foi 2014, né? 2014, está lá. Então vamos lá, Lucky Ready 2014. Pronto. Vamos adicionar mais um? Agora a gente vai adicionar o Dillier, que também é 2014. Aí eu vou lá e Finish. E por fim, adicionar o último aqui pra gente, que é o estudo do professor meu lá na Hopkins, Dr. Calkins. E o estudo dele aqui é o Recircuit. 2017, não era isso? 2017, correto. Maravilha. Pronto, pessoal. A gente tem aqui agora esses 4 estudos estão inclusos, né? Vamos lá, estão escondidos ali. É só você clicar em Study and References, Included Studies e estão lá os 4. Perfeito. Agora a gente vai para dados e análise. É aqui que a gente vai trabalhar. Tá? Não tem nada ainda. Não tem nada lá dentro. Então aqui, dentro de dados e análise, a gente vai criar a comparação e depois os desfechos. Então qual que é a comparação mesmo que a gente quer fazer? É a nossa própria pergunta Picot. Então aqui é um nome para a sua comparação. De novo, isso aqui não vai aparecer ainda no próprio Forest Plot. É só um nome para comparação. Então, por exemplo, NOAC versus Vitamin K Antagonist, que é a varfarina, in AFib Catheter Ablation. Certo? Tranquilo? Aí aqui ele está me dando a opção de já incluir um desfecho dentro dessa comparação. Tá certo? Por agora eu não vou incluir, só quero mostrar para vocês que apareceu essa comparação aqui. Aí você fala, Anderson, por que eu precisaria de ter mais de uma comparação, se não está tudo dentro da minha pergunta Picot aqui? Sim, mas às vezes você quer fazer, por exemplo, análise de subgrupo. Você poderia fazer, por exemplo, uma comparação, vamos adicionar uma outra comparação aqui, que seria NOAC versus Vitamin K Antagonist in AFib Catheter Ablation. Eu não precisaria repetir o título todo também. Mas aí você pode fazer Randomized Only. Aí você vai colocar aqui só os estudos randomizados. Vai fazer uma subanálise. Né? Você poderia, se você fosse fazer uma meta-análise, um subgrupo, uma subanálise aqui, que ia incluir, por exemplo, não todos os NOACs, mas só da bigatrana,
tá certo? Versus vitamin K antagonist, você poderia colocar a mesma coisa. Então, você está criando... Aqui vão ser os desfechos totais, a sua pergunta Picot global. Se você quiser fazer alguma subanálise, aí é legal separar aqui em análises diferentes, porque fica mais fácil de trabalhar, de ver o que é a operação mais global e ver o que é o subgrupo. Então, para esse exercício aqui, eu não vou focar em nenhum subgrupo, mas entendam que se a gente quisesse fazer algum subgrupo, era só repetir aqui dentro dessas outras comparações o que a gente vai fazer na comparação maior. Inclusive, eu vou até deletar essa comparação aqui para não ficar ofuscando aqui o que a gente vai fazer. Então, eu só cliquei com o botão direito e deletei aquela comparação. Então, a gente está aqui na pergunta Picot global, que é NOAC contra vitamin K antagonist, contra a varfarina, para ablação de catéter em FA. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, a gente vai clicar com o botão direito aqui e adicionar um desfecho. Vai adicionar um desfecho aqui. Esse desfecho que a gente vai criar aqui agora, ele é binário, né? Ou ele é contínuo? A gente vai fazer aqui o desfecho de sangramento. Então, é um desfecho sangramento maior, major bleeding. Então, é um desfecho binário. Então, vamos trabalhar com ele primeiro aqui, pessoal. Desfecho binário. E qual que é o nome do desfecho? Está perguntando, né? Como a gente vai publicar em inglês isso aqui, vamos já colocar tudo em inglês. Major bleeding. Qual que é o grupo 1, pessoal? NOAC. Mais especificamente, NOAC de forma ininterrupta. Essa era a pergunta da meta-análise. Qual que é o grupo 2? Uninterrupted pKa. Né? Para simplificar, você poderia tirar isso aqui também e deixar só NOAC contra a vitamina antagonista da vitamina K. Preferência sua, o que você achar melhor. Então vamos lá, pessoal. Só estou seguindo aqui as ordens do que o software está falando para a gente fazer. O método aqui, pessoal, eu não mudo isso aqui para desfechos binários. Aí lembra que eu falei para vocês que a gente tem a opção de usar efeito fixo ou efeito randômico? Não precisa modificar isso agora, você pode modificar depois que você colocar os números também e ter uma noção maior se você tem pouca heterogeneidade ou não. Lembrando que pouca heterogeneidade você pode usar o modelo fixo, muita heterogeneidade você usa o modelo randômico. Agora entenda que uma medida conservadora e totalmente possível é fazer randômico para todo mundo. Eu expliquei na aula teórica mais sobre esse conteúdo. Aí aqui ele está me pedindo, pessoal, a medida de associação. A gente falou bastante sobre isso. Repare que ele não está me dando medidas de associação para desfechos contínuos, porque eu já falei que o desfecho é binário. Então eu poderia fazer o odds ratio, que é a razão de risco, que é o risco relativo, o risk ratio, ou poderia fazer uma diferença absoluta de risco no grupo NOAC menos no grupo varfarina. É legal, é mais comum você utilizar razões na sua medida de associação. Por isso que vocês vejam que eu falei pouco sobre usar diferença de risco como medida de associação para efeitos binários. Mas você poderia, para desfechos binários. Mas você poderia fazer. Você poderia fazer, em vez de colocar o relative risk de sangramento no grupo 1 contra o risco no grupo 2, você poderia fazer o risco menos o outro risco. Risco no grupo 1 menos o outro risco. É uma opção também, mas a maioria das pessoas usam medidas de razão para essas medidas de associação. E aqui a gente pode deixar odds ratio por enquanto e você pode modificar isso aqui depois. Então não tem nenhuma pressa para mudar isso aqui. Você pode mudar depois que você coloca os números também. Se você quiser mudar para odds ratio ou risk ratio, pode. Lembrando que se tiver algum caso controle na sua meta-análise, aí tem que ser odds ratio. Aí você não tem opção, você não pode usar risk ratio. E o software não vai saber. Quem sabe se tem é você que sabe se tem um caso controle ou não. Aí você tem que obrigatoriamente deixar odds ratio. Aqui, pessoal, está pedindo um intervalo de confiança que você quer colocar. É muito convenção usar 95%, então eu pessoalmente nunca mudei para tirar de 95%. Aqui ele está pedindo o label do graph, que é a legenda mesmo do gráfico. Isso aqui são os... Eu vou deixar assim por enquanto, a gente muda depois. Então, isso aqui é no gráfico da floresta, ele vai ter a opção para você colocar no gráfico à esquerda, que favorece o grupo intervenção ou favorece o grupo controle.
E você pode mudar isso aqui de lado. Agora eu falo para vocês quando que você deveria mudar isso aqui de lado. À medida que eu for colocando os números, vai ficar mais claro isso aqui. Então, quando você souber usar a ferramenta já bem, você vai mudar isso aqui desde agora. Vai colocar favorece NOAC. Lembrando que esse é o software britânico, então aqui na Inglaterra, no inglês britânico, eles usam o U aqui na palavra favors, mas em inglês americano não tem. Então, você poderia mudar isso aqui desde agora ou deixar como está por enquanto, né? Então, eu vou deixar como estava por enquanto, só para mostrar para vocês depois como e quando mudar isso aí. E agora a gente quer adicionar dados lá dentro, né? A gente está lá pronto para fazer nosso serviço agora. A gente vai adicionar lá dentro os desfechos. Então, a gente vai editar esse novo desfecho que a gente acabou de criar. Pronto. Então, ele criou essa janela aqui agora para a gente. Essa janela vai começar a aparecer os estudos aqui, o número de eventos aqui no grupo 1, no grupo 2, o peso vai aparecer aqui e está lá a medida de associação. Então, repare que isso aqui parece muito já com a estrutura geral de um gráfico de floresta. A gente só tem que construir ele agora. Então, o que eu vou fazer aqui é isso aqui. Eu vou organizar isso aqui para ficar do jeito que eu consigo ver o gráfico de forma melhor. Repare que não está aparecendo muito bem o meu grupo intervenção e o grupo controle. Então, eu vou enfim, modificar isso aqui para ficar fácil para mim ver, tá? E aí tá aqui o peso, tá aqui a medida de associação. O gráfico vai ser construído aqui do lado, então eu quero ver ele um pouquinho melhor. Então tá legal assim, tá ficando melhor aqui para mim. Ótimo. Beleza. Então agora, pessoal, a gente só tem que fazer o trabalho manual de adicionar os estudos aqui dentro e os números dos eventos, dos desfechos aqui dentro também. Então, para adicionar um estudo, a gente vai clicar nesse ícone aqui e vai aparecer os que a gente já adicionou. Como eu já fui nos PDFs deles, eu já sei que os 4 têm o desfecho de sangramento maior, que é o sangramento de interesse, eu já vou adicionar os 4 de uma vez, tá bom? Eu já vou adicionar os 4 de uma vez e pronto. Mas eu poderia adicionar um, depois adicionar o outro e assim por diante. Tá joia? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, time, é colocar os números do evento de cada estudo. O Dillier, por exemplo, vamos lá nele. Vamos lá, Dillier está aqui. Eu já deixei em destaque aqui em algum lugar onde tem o número de sangramentos. Então, ele falou o seguinte. Então, isso aqui a gente já está na aula 8. Então, a gente já fez toda a triagem dos estudos, né? A gente já selecionou os estudos, a gente já viu qual estudo tinha qual desfecho na última aula. E agora só estamos na hora mesmo de fazer rodar a estatística. Então está falando o seguinte: Major bleeding occurred in one of 272 patients in rivaroxaban e também ocorreu em um de 272 pacientes no grupo antagonista da vitamina K. Então a gente vai lá e vai colocar esse número, né? 1 de 272, 1... Opa, eu estou no Dillier, tá correto. 1 de 272, certo? Então, atualmente, esse estudo tem 100% do peso aqui, né? Porque eu só coloquei um estudo. Mas vamos ver os demais. O Lucky Ready, aqui, onde que eu coloquei o número de desfechos de Major Bleeding no Lucky Ready? Tá aqui, ó. Teve 5 contra 7. Né? 5 foram no grupo Rivaroxabana, eu cliquei para ir para a tabela. 7 no Varfarina. Então, 5 de 3, 2, 1. 5 de 3, 2, 1. 7 de 3, 2, 1. É isso? 7 de 3, 2, 1. Então tá lá. Agora vamos para o Recircuit. Recircuit, pessoal, falou que aconteceram 5 sangramentos no grupo Varfarina e 22, perdão, no grupo NOAC e 22 no grupo Varfarina. Então vamos achar só o denominador aqui agora. Aqui. 317 e 318. Então tem 317 no grupo NOAC, 318 no Varfarina. Foram 5 sangramentos aqui, 22 no Varfarina. É isso? Vou confirmar aqui. 5 e 22, exatamente. Então só falta agora a gente ir para o Venture.
O Venture é esse aqui. E o Venture a gente encontrou... Em algum lugar aqui tem Major Bleeding. E no texto aqui de uma maneira melhor. Teve um sangramento maior no grupo Varfarina e nenhum na Rivaroxabana. Nenhum na Rivaroxabana, um na Varfarina. Qual que é o N do estudo? 1, 2, 4 nos dois grupos. Então tem lá 1, 2, 4 em cada grupo, 1, 2, 4. Aí teve um antagonista da vitamina K. Tá? Então aqui está pronto. Só confirmar se o número foi esse mesmo, né? Eu sei que foi 0 e 1, mas um foi na Varfarina, nenhum no Rivaroxabana. Então lá, pessoal, então a gente está resolvido aqui. Olha, a gente tem o nosso desfecho de sangramento maior nesses 4 estudos. Aqui tem várias opções que a gente pode fazer aqui agora. Uma delas, a gente pode clicar aqui e ver o gráfico, né? O gráfico está a minha imagem está atrapalhando um pouco o gráfico. Deixa eu mudar ela aqui de lugar. Pronto. Então eu poderia clicar aqui agora e ver o gráfico de uma forma melhor. Bem? Pronto, está lá o gráfico. Aqui, pessoal, reparem que aquela legenda que apareceu lá, ela está do mesmo jeito aqui, eu não mudei ela ainda. Então vamos interpretar o resultado, que aí fica fácil de entender como e quando a gente tem que mudar essa legenda. Vamos lá, então aqui a gente tem os 4 estudos, a gente tem o número de desfechos em cada estudo no grupo NOAC, o número de desfecho em cada grupo no grupo Varfarina. E aí a gente tem aqui o peso de cada estudo, né? Só esse Recircuit sozinho contribuiu para 50% do efeito. E aí a gente tem o Odds Ratio, que é a medida de associação que eu deixei por enquanto, para cada um dos estudos de maneira individual. O desfecho coletivo do grupo como um todo está aqui. Odds Ratio de 0,38, o intervalo de confiança de 0,19 a 0,77. Pessoal, então aqui a gente vai rejeitar a hipótese nula, porque o intervalo de confiança não passa por 1, e o p-value está menor que 0,05. Então a gente rejeitou essa hipótese nula. Vai falar, não, NOAC e Varfarina não são iguais nesse sentido. A gente rejeita essa hipótese nula. A gente não acredita na hipótese nula, porque a chance desse achado acontecer devido ao acaso, se a hipótese nula fosse verdadeira, é muito baixa. É menor que 0,05. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é só arrumar esse gráfico aqui. Nessa parte aqui embaixo, está aparecendo só um pouquinho aqui, a gente poderia mudar a escala do gráfico, mas repare que essa escala está legal, porque se eu mudar a escala aqui um pouco mais, isso aqui vai sair. Quer ver? Vou mostrar para vocês. O intervalo de confiança vai ficar menor que o limite mínimo do meu gráfico. Então, se eu fazer isso aqui, olha, vou mexer essa barra para um lado e para o outro. Se eu mexer para cá, ficou muito pequeno os meus intervalos de confiança em relação à dimensão gigantesca da escala do gráfico. Se eu levar para o outro extremo, aí a escala do gráfico é muito pequena e os resultados dos estudos estão além do limite do gráfico. Você vê essas setas aqui. Então, o ideal é você ajustar isso aqui para ver algo mais ou menos assim, olha. Mais ou menos assim. Porque aí fica um gráfico legal. Um gráfico onde você tem uma escala que é compatível com os intervalos de confiança. Joia! Agora vamos trabalhar nesse label aqui, nessa legenda. Pessoal, esse aqui é um desfecho negativo, um desfecho de sangramento maior. É ruim ter um major bleeding. Então, se é um sangramento maior, um desfecho negativo, seria ótimo se a intervenção diminuísse o número de efeitos negativos. Então, foi o caso aqui. Tem menos eventos negativos, menos sangramento maior no grupo intervenção, no grupo NOAC. Por conta disso, o odds ratio caiu abaixo de 1. E aqui nesse gráfico, então, quando é um desfecho negativo, como o sangramento maior, a redução desse desfecho negativo é o lado esquerdo do gráfico, igual a gente está vendo aqui. Então, a redução de um evento negativo favorece o grupo intervenção. Então, aqui a gente vai mudar de favorece o grupo intervenção para favorece NOAC, porque é um desfecho negativo.
Se por qualquer motivo esse desfecho, no caso sangramento, fosse aumentado pelo NOAC, o odds ratio seria maior que 1, aí ia ser um desfecho que ia estar desse lado aqui. Estando do lado direito, aumentou o desfecho negativo, então não favorece mais o grupo experimental, favorece o grupo controle. Então a gente tem que trocar a legenda aqui para favorece o grupo experimental, só que só adicionar o que é específico do nosso estudo, favorece NOAC, favorece antagonista de vitamina K. Quando é um desfecho positivo, como por exemplo sobrevida, né, ter mais sobrevivência, ter mais de um desfecho positivo, se o odds ratio for maior que 1, favorece a intervenção. Aí você tem que mudar isso aí no seu gráfico. Por isso que é muito mais conveniente, muito mais padronizado usar desfechos negativos. Onde que a gente vai mudar isso? A gente vai clicar na engrenagem aqui e a gente tem aqui, pode mudar todos aqueles parâmetros. Você pode mudar o nome do desfecho ainda, você pode mudar dele de binário para contínuo. Aqui, se você, não gostei, ficou uninterrupted NOAC aqui, ficou muito grande esse nome aqui em cima, eu não gostei. Então, se você não gostou, você pode vir aqui e trocar só para NOAC. Só para NOAC, só para VKA. Então, lá, ó, agora ficou um gráfico só NOAC, só VKA. Mesma coisa aqui no label do gráfico. É só você vir aqui em gráfico e aí mudar isso aqui. Favors NOAC. Aqui, Favors VKA. Então pronto, pessoal. Aplica isso. E pronto. Pronto. Agora seu gráfico está lá arrumadinho. Prontinho para você copiar ele, jogar num documento do Word e mandar lá para a revista junto com o restante do paper. Tá? Aqui a gente viu uma heterogeneidade muito baixa, né? Se eu aumentar aqui, a gente vai ver a heterogeneidade, tudo isso. 0%. Ou se você não quiser fazer isso, para desformatar sua janela legal aqui, você pode vir aqui no gráfico e ver que a heterogeneidade está bem baixa. Então, eu poderia deixar como efeito aleatório, ou eu poderia clicar aqui em Random Effects e mudar para Fixed Effects. Repare que o intervalo de confiança e a medida de associação mudaram muito pouco. Mudaram muito pouco do efeito randômico para o efeito, fixo. Tá? Então, repare que você está mudando aqui Random e Fixed. Né? Como a heterogeneidade é bem baixa, você poderia utilizar o efeito fixo. E aqui, pessoal, você pode mudar o odds ratio para risco relativo. Poderia usar risco relativo em vez de odds ratio? Poderia, porque não tem nenhum estudo aqui que é um caso controle. Então, se você preferir risco relativo, pode usar risco relativo sem nenhum problema. Ou pode deixar mesmo o odds ratio. Risk ratio é um pouco mais fácil de interpretar do ponto de vista clínico, mas todo mundo que na pesquisa, que publica, também sabe interpretar odds ratio. Então, nem faz tanta diferença assim. Você pode usar risk ratio ou odds ratio. Tanto faz. Agora, não faz risk ratio para um desfecho, depois odds ratio para outro. O que você escolher para um desfecho, tenta ser reproduzível nos outros, tenta reproduzir isso nos outros desfechos também. Tá bem? A gente falou sobre o gráfico, sobre todos os componentes aqui. E eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui por agora, pessoal, e depois fazer vídeos separados para medidas contínuas e também para colocar o desfecho como a medida de associação, em vez de ficar colocando os números aqui. Você poderia editar se você cometer um erro aqui também, viu, pessoal? Sem problemas nenhum. Tá? E aqui, você pode também, dentro do próprio desfecho aqui, você pode adicionar estudos, mas aí você voltando para essa aba inicial, você faz um double click aqui e aí você abre de novo essa janela. Você pode fechar essa janela e aquilo continua salvo lá para você. Dá o número total de participantes, o número de estudos, você está fazendo análise em risk ratio, modelo fixo, e aqui está a estimativa de efeito que está escondida pela minha imagem. Está aqui 0,37, intervalo de confiança 0,19 a 0,71. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Aí você só copia esse aqui, o seu gráfico agora,
e manda ele lá para o Word, onde você está escrevendo o seu artigo. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir e confira os outros vídeos também do outro software, também de medidas contínuas e também como colocar a medida de associação aqui no seu gráfico. Não esquece de compartilhar o intensivo de metas com seus colegas. Hein? Eu preciso muito da sua ajuda, convida eles, é muito importante para mim. Tá joia? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.